Olá, amados irmãos e amigos. Trago-vos mais uma pequena meditação e quero começar por vos saudar com a graça e a paz do nosso bom Deus. O texto para a nossa reflexão esta manhã encontra-se no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Iremos ler os primeiros 10 versículos e refletirmos sobre essa experiência maravilhosa do milagre realizado, mais um, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 7, então diz assim o texto da palavra do nosso Deus. Passo a ler. Ao concluir todas estas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é justo que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo construiu uma sinagoga, ou a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, não me achei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também sou homem de autoridade, e tenho soldados sob meu comando, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. Ao meu servo digo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel achei tanta fé. Quando voltaram para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Esta é uma história fascinante de mais um milagre que o Senhor Jesus vai realizar. E diz que ele estava agora na sua região, digamos assim, na Galileia, portanto no norte, e nesta cidade que é muito mencionada no Novo Testamento, Cafarnaum, provavelmente uma das cidades mais ricas. Até os achados arqueológicos provam hoje que a construção, o material usado, 2000 anos depois, prova de que era uma cidade de facto habitada por pessoas, digamos assim, com alguma capacidade financeira. Então era o ponto, digamos assim, de comando, o centro estratégico do ministério do Senhor Jesus. Várias vezes, quando ele subia para o norte, então passava por Cafarnaum, e ali, com certeza, havia amigos e pessoas também que foram sustentando o seu ministério ao longo daqueles 3 anos. Então diz o texto bíblico que Jesus, depois destas palavras que ele acaba de proferir, aquele grande discurso, onde estabelece, digamos assim, os fundamentos da fé, e reparem que Lucas, portanto, termina a sua narrativa daquilo que podemos comparar como o Sermão do Monte, não é? Mas aqui a versão de Lucas, ela termina com aquelas duas construções ou fundamentos. Um outro texto muito interessante. Ele agora diz que, sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, então um centurião enviou 2 delegacias, vamos dizer assim. Centurião era um comandante, digamos assim, que tinha sob si essa orientação das centúrias. Ou seja, eram unidades políticas e também administrativas, governadas por um homem indicado por Roma, e essas unidades eram chamadas de centúrias. Mas também eram comandantes militares que tinham sob a sua responsabilidade, o seu comando, 100 homens. Dali a palavra também centúria. E este homem então era uma pessoa muito influente na cidade, era romano, portanto gentio, não era judeu, e o seu servo, diz o texto bíblico, a quem ele estimava muito. É muito interessante. Um homem de grande importância na cidade, que tinha sob seu comando 100 homens, com servos em casa, portanto uma vida totalmente abastada
estava no patamar de cima, mas dá-nos aqui o texto bíblico um pormenor de que este servo era um servo que ele estimava muito. Entre os muitos trabalhadores que ele possuía, este homem, digamos assim, nutria da sua confiança e da sua estima também. Então ele ficou gravemente doente à beira da morte. E este homem, ouvindo que Jesus tinha entrado então na cidade de Cafarnaum, manda então, pede aos líderes judeus para irem convencer Jesus. E sendo Jesus judeu, portanto, a primeira estratégia aqui muito interessante é que este homem manda líderes judeus, não é? Os seus compatriotas, e foram lá e tentaram convencer Jesus, dizendo que era justo, não é? Eles pensavam na sua justiça, não é? A sua religião determinava-se, esse homem merece aquilo que está a pedir, portanto o seu servo deve ser curado. E eles dão uma argumentação, não é? Apresentam a argumentação para convencer Jesus, porque ama a nossa nação, não é? A nossa nação de Israel, sendo tu um rabi israelita e sendo nós também judeus, portanto nós queremos apresentar essa prova da fidelidade e da justiça desse homem, porque ele ama a nossa nação e até mandou construir uma sinagoga, não é? As casas de oração, de reuniões, que se encontravam nas várias cidades espalhadas pelo mundo. Então eles apresentam essa argumentação, ou esse argumento, e o texto diz simplesmente, então Jesus foi com eles, não é? E aqui vemos a graça do nosso Senhor. Sempre que recebia uma chamada, um apelo, havia uma necessidade do outro lado, ele nunca ficava indiferente. E sem pedir muitas explicações aqui, ele vai com eles. E ao chegar perto da casa, então este centurião vai enviar uma outra delegacia, muito interessante. Primeiro foram os judeus, religiosos, não é? Orgulhosos da sua sinagoga e das benfeituras daquele homem. E agora, chegando perto da casa, o centurião agora vai mandar amigos, provavelmente amigos romanos, gentios, para dizer algo ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, com a vinda daquele grupo de judeus, com os discípulos atrás, etc., então o alvoroço, podemos imaginar que era bem claro, né? E o homem percebeu-se de que algo estava a acontecer, que Jesus estava a chegar, e ele manda aos amigos dizendo, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. E aqui encontramos o ponto da crise, não é? E aqui encontramos uma das características da verdadeira fé. Não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus faz coisas, ele manifesta a sua graça, com fé ou sem fé. É aquela graça geral. E Deus, como Criador, ele sempre manifesta essa sua graça. Mas a Bíblia deixa claro que, para agradar a Deus, o meio instrumental, digamos assim, que o próprio Deus estabeleceu é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, tudo que chega ao homem que se relaciona com Deus chega por meio da fé, não é? E a fé verdadeira tem as suas características, não é? Há características que evidenciam a verdadeira fé. E aqui encontramos logo a primeira. Este homem creu que Jesus podia curar aquele seu servo, por isso é que mandou aqueles judeus. E agora, chegando perto da casa, ele manda outra delegacia de amigos, dizendo que Jesus não precisasse, não se preocupasse em chegar à sua casa. E ele disse que eu não sou digno de que entres em minha casa. No fundo, ele está a dizer, eu sou gentio, eu não mereço nada. O que o Senhor está a fazer já é um grande favor. O ter chegado até aqui perto da minha casa já é uma graça. Então não é preciso entrar em minha casa. Minha casa é impura, casa de um gentio. Por isso é que ele explica, por isso é que achei digno de eu próprio ir ter contigo. Por isso é que mandei outras pessoas. Eu próprio não me senti qualificado em ir ter contigo e falar contigo. E essa é uma das características da verdadeira fé. Toda a verdadeira fé é uma fé humilde. A humildade acaba sempre por estar atrelada à verdadeira fé. Qualquer fé arrogante, qualquer fé que olha de cima para baixo, qualquer fé que traz exigências da parte de Deus, qualquer fé que chega ao ponto quase da insubordinação ou da indecência de exigir de Deus coisas, essa fé não é verdadeira. A fé verdadeira é uma fé humilde. E este homem tinha fé, cria que Jesus podia curar o seu servo, mas ele demonstra aqui uma atitude importantíssima, ou uma característica importantíssima na fé. E ele ilustra, então, o que ele pensava de Jesus e porque é que tinha chegado a essa conclusão. E ele disse, eu também sou um homem responsável.
Portanto, sou um homem de autoridade. Eu dou ordens a pessoas. Mando este fazer isso e ele faz. Mando fazer aquilo e também faz. E para além da minha relação com os soldados, sob o meu comando, eu também tenho trabalhadores, tenho servos. E quando dou ordem para fazer uma coisa, eles o fazem. Portanto, eu creio que, por outras palavras, o centurião está a dizer, o Senhor tem mais poder. Se eu tenho poder sobre militares, sobre servos em casa, o Senhor tem poder sobre os fenômenos da natureza, sobre a doença, sobre tudo aquilo que pode incomodar ou atrapalhar a vida do ser humano. Portanto, basta a tua ordem, as coisas vão acontecer aqui em casa. Oh, que fé! Uma fé verdadeira é uma fé que descansa no poder de Cristo. Uma fé verdadeira é uma fé humilde. Uma fé verdadeira é aquela que, antes de Deus agir, já está a confiar de que o que é pedido será realizado. Não porque aquele que pede merece, mas porque aquele a quem se pede é confiável. Então Jesus, ouvindo essas palavras, volta-se para a multidão e diz, digo-vos que nem em Israel achei tanta fé. No fundo está a fazer uma crítica velada aqui, está a dizer, entre os meus próprios compatriotas, aqueles que deviam dar as boas-vindas ao Messias esperado ao longo de séculos, aqueles que deviam crer piamente em mim. Mesmo entre esses, eu nunca encontrei uma fé como deste homem aqui, não é? Esta é uma fé inabalável, uma fé confiante, uma fé humilde, mas uma fé que descansa no poder de Jesus Cristo. Então, diz o texto bíblico, voltando, é quando voltaram para casa, os que foram enviados acharam o servo curado. Portanto, bastou a palavra do Senhor Jesus Cristo. E nesses 15 minutos de graça, eu queria partilhar essa mensagem de fé e de confiança no Senhor Jesus Cristo. E também trago um desafio para cada um de nós. Como é que nós avaliamos a nossa fé? Será a nossa fé uma fé verdadeira? É possível, ou será possível que Jesus, se falasse conosco, chegasse ao ponto de admirar a nossa fé? A nossa fé apresenta características verdadeiras daquela fé bíblica, uma fé capaz de ser admirada pelo próprio Senhor Jesus. Que Deus certamente nos abençoe, que a nossa fé seja uma fé dependente, uma fé que confia em Deus, uma fé humilde, uma fé totalmente dependente no poder de Deus. Que Ele nos abençoe. É exemplo deste centurião, um homem importantíssimo, mas que reconhecia qual era o seu lugar. E que cada um de nós também possa reconhecer o nosso lugar. Portanto, a fé verdadeira não precisa ser arrogante. Não é por gritarmos alto, ou não por reivindicarmos as coisas, é que demonstramos a força da nossa fé. A verdadeira fé é humilde e é totalmente dependente, não é? E esse centurião ensina-nos essa grande lição. Que Deus nos abençoe, que Ele estimule a nossa fé e que nos ajude também a descansar nele, sabendo que Ele é o Deus que tudo pode, para a sua honra, para a sua glória e para a nossa edificação. Amém.